Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar sobre os conjuntos numéricos, tá? Ah, lembrando, os números, a ideia de número foi surgindo conforme o ser humano foi precisando medir ou contar as coisas, tá? Então, o primeiro conjunto que surgiu foi o conjunto dos números naturais, que a gente indica pela letra N com uma perninha a mais, tá? Você pode fazer ele assim também, ó, o N e aqui do lado você puxa uma perninha a mais, só para poder diferenciar, tá? Ah, esses números naturais surgiram da necessidade de contagem, né? Uma história bem clássica é a história do pastor que de manhã soltava as ovelhas dele para ir pastar, né? E à tarde precisava recolhê-las. Ah, mas como queria fazer para saber se todas as ovelhas tinham voltado, se ele teria que ir atrás de alguma perdida lá no pasto? Uma das maneiras é ele ir contando pedrinhas. Para cada ovelha que passava, que saía, ele pegava e guardava uma pedrinha. Colocava num saquinho, colocava em algum lugar e por aí vai, certo? À noite, à tarde, quando ele recolhia as ovelhas, para cada ovelha que voltava, ele tirava uma dessas pedrinhas aqui, né? Se todas as pedrinhas que ele tivesse guardado separado fossem usadas, sinal que todas as ovelhas tinham voltado, né? Outra maneira era através de cortes em madeira, por exemplo, né? Para cada ovelha que passava, ele fazia um cortezinho em algum pedaço de madeira, ou pegava uma corda e dava um nozinho na corda para cada ovelha e por aí vai. Então, dessa necessidade de contagem que o ser humano teve, é que surgiram os números naturais, tá? Nós indicamos o conjunto dos naturais assim, pelo 0, o 1, o 2, o 3 e por aí vai. Então, a gente percebe que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, né? Então, o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, certo? Bom, um subconjunto bastante importante dos naturais é esse carinha aqui, ó, o N com um asteriscozinho, com uma estrela, tá? Quando eu coloco uma estrelinha aqui na frente do conjunto, do símbolo do conjunto, quer dizer que eu estou eliminando o zero, tá? Então, eu fui lá no conjunto dos naturais e eliminei o zero. Sobrou isso aqui, tá? A gente pode chamar isso aqui de naturais não nulos, tá? É um outro nome que a gente pode dar para esse conjunto aqui, tá certo? Bom, seguindo aqui, nós podemos representar os números naturais numa reta numérica ou reta numerada, tá? Como que a gente faz para fazer essa representação? Primeiro a gente marca um ponto e associa o zero a ele. Então eu tenho um pontinho aqui e falo, aqui vai ser o zero. Em seguida, deixa eu fazer aqui em cima, pontinho, o zero. Em seguida, a gente traça uma reta de espacinhos e espacinhos iguais. Eu vou fazendo marquinhas, tá? E a mesma direita, a sua direita, com a mesma distância, eu vou representando os demais números. Então, aqui eu tenho o 1, o 2, o 3 e o 4, tá? Aqui está mais bonitinho, ó. Então, onde a reta numérica começa, eu tenho a origem dela, que é onde está o zero. Essa reta tem uma orientação, no caso aqui eu estou aumentando os números para a direita. E ó, esse espacinho aqui do 0 para o 1 tem que ser o mesmo do 1 para o 2, do 2 para o 3 e por aí vai. É a unidade que eu estou utilizando, certo? O ser humano viveu muito tempo apenas com os números naturais. Só que chegou um ponto, né, que ele precisou ampliar esse conjunto. E aí que surgiu o conjunto dos números inteiros, que a gente indica pelo Z com uma perninha a mais aqui no meio, tá? Esse conjunto surgiu da necessidade de representar dívidas. Ao invés de eu ter alguma coisa, eu estou devendo, né? Foi aí que surgiu a ideia dos números negativos, tá? A ideia de colocar um sinalzinho de negativo na frente, sinalzinho de menos, é relativamente recente, tá? Anteriormente, usava-se outras representações, mas hoje a gente tem isso aqui, ó, tem o conjunto Z, tá?
ele vai pegar todo mundo dos naturais, esses aqui são os naturais, e acrescentar os números negativos, certo? Então, nós temos aqui os números negativos ali, tudo bem? Repara, pessoal, que a gente começa a partir do zero. Para a direita, você vai aumentando, ó, 1, 2, 3, e para a esquerda você vai diminuindo, tudo bem? Se eu for representar isso em diagrama de Venn, olha o que eu tenho aqui. O conjunto dos naturais, tá? Lá dentro desse conjunto dos naturais, a gente tem o 0, tem o 1, tem o 2, 3 e por aí vai. Como o conjunto dos inteiros englobou o conjunto dos naturais, a gente tem um conjunto maior aqui. Quem que está nessa parte aqui de fora? Os negativos, ó. Menos 1, menos 2, menos 10 e por aí vai, certo? Nós dizemos que o n está contido em Z. Nós dizemos que o n é um subconjunto de Z. Que o n, que os naturais, é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Certinho? Bom, seguindo aqui, né, a gente tem alguns subconjuntos importantes do Z. O primeiro é aquele mesmo que a gente comentou dos naturais, né, o Z com a estrelinha. Né? Eu vou lá no Z, no conjunto dos inteiros, e elimino o zero. Tem esse cara aqui, que são os não nulos. Tá? São o conjunto dos números inteiros não nulos. Tem outros subconjuntos importantes? Tem. O Z+. Ó, embaixo aqui eu coloquei um sinalzinho de mais. Olha quem que foi embora aqui quando eu ponho o sinalzinho de mais. Os negativos. Então, aqui eu tenho o conjunto dos números inteiros não negativos. Tá? Ah, mas eu não posso falar que isso aqui é o próprio conjunto dos números naturais? Bom, eu posso dizer que os naturais é o conjunto dos inteiros não negativos. Mas se eu estou indicando aqui o Z com o mais, eu chamo de inteiros não negativos. Tá certo? Outro é o Z-, que são os inteiros não positivos. Tá? Repara uma coisinha aqui, galera. O zero, ele está tanto no Z+, como no Z-. Por quê? O zero quer dizer que eu não tenho nada. Eu nem tenho e nem devo. Então, ele é neutro. Então, ele vai figurar tanto no Z+, como no Z-. Tá? Se eu quiser tirar o zero, eu vou pegar o Z, vou pôr o asterisquinho aqui, vou pegar, por exemplo, o Z positivo, né? O Z+ com asterisco. Aí ele começa. 1, 2, 3 e por aí vai. Tá certo? Bom, seguindo aqui. Reta numerada inteira. A gente pode pegar e jogar os números inteiros numa reta numérica. Olha como é que vai ficar. Eu tenho 0. Para a direita vai aumentando. 1, 2, 3, 4. E para a esquerda diminui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Certo? A gente pode verificar nessa reta inteira a existência de números opostos, que também são chamados de números simétricos. Tá? O que quer dizer números opostos ou números simétricos? Tá? É o seguinte, são números, eu peguei aqui o exemplo do 4, né, que a distância deles até a origem é igual. Se eu andar para cá, eu vou dar 4 passos, por assim dizer, não vou? Se eu pegar do 0, melhor do 4, para chegar no 0, eu dei 4 passos. Né? Agora, se eu pegar do menos 4 e for até ali o 0, qual é a distância que eu vou andar? 4 passos do mesmo jeito. Tá? Então, esses números aqui que estão à mesma distância do 0, né, que possuem uma simetria em relação ao 0, são chamados de números opostos ou simétricos. Certo? Então, são aqueles que têm a mesma distância do 0 na reta numérica. Tudo bem? Bom, seguindo aqui.
nós temos um outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais, que nós indicamos pela letra Q, com a barrinha aqui do lado, tá? Esse conjunto Q dos racionais surgiu da necessidade de representar partes de um inteiro, tá? Não entendi nada, certo? Surgiu, né? Se a gente for lembrar, os números naturais surgiram da necessidade de contagem, tá? Já os números inteiros surgiram da necessidade de fazer medição, tá? Surgiram da necessidade de fazer medição. Todo mundo já sabe, né, das aulas de história, que no Egito Antigo, né, o rio Nilo transbordava e alagava as suas margens. Quando o rio voltava a seu leito normal, as margens do rio ficavam com muitos nutrientes, né? Ficavam muito férteis. Tanto que o historiador Heródoto falou assim uma vez, né? O Egito é uma dádiva do Nilo, é um presente do Nilo, porque é um país no meio daquele deserto todo. Tem uma parte fértil, né? O rio Nilo, que presenteava ali os egípcios com aquilo. Tá, mas o que acontecia? Quando o rio voltava ao seu leito, né, quando as águas baixavam, era necessário remarcar os limites entre os terrenos de cada proprietário. Né? Tinha que demarcar, ó, até aqui é meu, daqui para cá é seu e por aí vai. E por mais eficientes que esses primeiros geômetras, né, foi aí que surgiu a geometria, né, por mais eficiente que esses geômetras tentassem ser, eles não conseguiam encontrar um número inteiro para representar essas medidas. Foi aí que eles precisaram utilizar frações. Então, olha esse desenho aqui. Por exemplo, eu tenho essa corda aqui. Eles mediam a distância, vamos supor, como a distância, não a distância padrão, como a distância de um nozinho até o outro. Aí na hora que ia medir o comprimento de um terreno, alguma coisa assim, eles percebiam que não dava uma corda inteira, né? Não dava às vezes essa distância toda. Eles precisavam utilizar pedaços menores dessa medida. Até aqui, por exemplo, ó. Então foi aí que surgiu a ideia de número racional. Eu peguei um inteiro, que era o tamanho ali da corda, dividi em pedacinhos menores. E aí utilizei apenas um. Foi aí que surgiu a ideia de fração. Aqui, por exemplo, a gente pegou e dividiu a corda em 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Olha o denominador dela. E pegou um pedaço. Então, 1/5 isso daqui. Tá certo? E aqui a gente já percebe, então, que os números racionais, eles englobam, né? Neles tem todos os números que podem ser escritos na forma fracionária. A gente fala assim, todo número que pode ser escrito na forma de um número A com o número B. O A pode ser qualquer número inteiro, o B pode ser qualquer número inteiro diferente do zero, tá? Por quê? Não faz sentido eu dizer 3 dividido por zero. Isso aqui é o que em matemática a gente chama de indeterminação, tá? Alguns exemplos, ó. A gente tem a fração 5 sobre 28, ou 5/28avos, é um número racional. O número 13 é um número racional. Aí você vai olhar mais 13, isso aqui não é uma fração? Claro que é. Tem um denominador 1 escondidinho aqui, né? Mas o que a gente se lembra? Quando o denominador é 1, eu posso não escrever. Deixo ele de ladinho. É 13, ou 13 inteiros. O menos 12 é a mesma coisa que falar menos 12 inteiros, menos 12 sobre 1, né? Então, o que a gente percebe? Os números inteiros também são números racionais, certo? Outro exemplo são os decimais exatos, né? Todo número com vírgula que tem fim. Ó, o 0,7, por exemplo. Eu posso escrever isso aqui na forma de fração. É o 7 décimos. Se eu dividir 7 por 10, eu vou chegar em 7 décimos. Essa fração aqui recebe o nome de fração geratriz, tá? Ou fração geradora, porque é uma fração que está gerando o número decimal. Tudo bem? Além desses, nós temos as dízimas
periódicas, tá? Dízima, galera, é o nome que a gente dá para qualquer número decimal, tá? Então, qualquer número decimal é uma dízima, tudo bem? E a gente tem as dízimas periódicas, que são aquelas que uma parte dela se repete até de maneira infinita. A gente indica por esses 3 pontinhos aqui, ó. O 0,77777 nesses 3 pontinhos que não termina nunca, formam o que a gente chama de período da dízima, tá? Uma parte dela que vai se repetindo para sempre. Toda dízima periódica pode ser escrita na forma de uma fração. O 0,777 com 3 pontinhos, por exemplo, pode ser escrito na forma de 7 nonos. Se você for lá e dividir 7 por 9, você vai obter 0,777, tá? Outro exemplo, o 0,13 com uma barrinha em cima. Ao invés de eu escrever 0,13, aí eu colocar os 3 pontinhos, e um detalhe que a gente tem que ficar atento também, né, é o seguinte, como que eu vou saber que o 7 é o período? Porque eu repeti ele 3 vezes, tá? Para mostrar que um determinado número, determinado conjunto de número é o período de uma dízima periódica, eu preciso repetir ele 3 vezes. Então, 0,777. Mas escrever 0,1313 dá uma trabalheira danada, não dá? Então, o que eu posso fazer? Pegar o período, que no caso aqui foi o 7, neste caso aqui é o 13, que é o número que repete, e escrever o período com uma barrinha em cima, tá? Então, eu escrevendo dessa forma, também estou dizendo que isso aqui é um número, uma dízima periódica, tá certo? E o 0,13131313 pode ser escrito assim, ó, na forma de uma fração, que é o 13,99 avos, tá? Voltando aqui, ó, nessa constatação, que todo número inteiro pode ser escrito na forma de uma fração. O que a gente já tinha visto, né? Os naturais, 0, 1, 2, são subconjunto dos inteiros, ó. Menos 1, menos 3 e por aí vai. Que, por sua vez, é um subconjunto dos inteiros. Então, ó, menos 1 meio, 0,7 com a barra em cima, tá? O que a gente pode falar? Que os naturais estão contidos nos inteiros, está lá dentro. E os inteiros, por sua vez, estão contidos nos racionais. É subconjunto, certo? Então vamos seguir aqui. Os números inteiros podem ser representados na reta numérica, tá? Todos os números racionais podem ser representados ali na reta numérica. Dá uma olhadinha aqui, ó. Entre o 2 e o 3, se eu ampliar, imagino que eu tenho uma lupa aqui, eu consigo encontrar um monte de número inteiro. Olha um decimal finito, olha uma fração, olha uma dízima periódica. Nossa, professor, mas isso aqui não está com cara de dízima periódica. 2,1666. Olha só, começou a repetir a partir do 6. Isso aqui é a parte periódica, o 2 e 1 é não periódica. O período dessa dízima aqui, ó, o período dessa dízima é o 6, que é o número que repete. E todos esses números aqui estão compreendidos entre o 2 e o 3, tá certo? O que a gente percebe então? Se eu pegar 2 números inteiros, eu consigo encontrar infinitos números racionais, tá? É infinita essa quantidade de número. Eu consigo encontrar mais gente aqui e por aí vai. Certinho? Então, seguindo aqui, galera. Como a gente tinha comentado, né, como a gente tinha conversado, os números foram surgindo de necessidade do ser humano, né? Números naturais surgiram de contagem, os números inteiros é necessário indicar dívida, racionais para mostrar pedaço de uma parte. Tudo ia muito bem até que, né, como a gente tinha comentado,
né, os racionais surgiram da necessidade de medir, entre outras coisas, segmentos de reta. Então tinha uma reta aqui, um segmento, eu quero saber esse pedacinho, usei os racionais. Só que teve um pequeno probleminha. Os matemáticos gregos lá da antiguidade, nos seus estudos, descobriram o seguinte: alguns segmentos de reta que a medida não podia ser representado por números racionais. Não ia ter um número finito, por exemplo, 2,5, ou um número infinito e periódico, tipo 7,3222, né, que pudesse representar a medida daquele segmento de reta. No começo eles estranharam, falaram, mas não é possível, como é que eu não consigo escrever essa medida aqui na forma racional, na forma de uma fração? Não é possível. Aí eles falaram, não, possível é porque eu estou vendo o bendito do segmento de reta. Se não fosse possível, não ia ter esse segmento de reta aqui. Então, qual foi a sacada? Criar um conjunto novo. Um exemplo desses segmentos era o raiz de 2. Tá? Foi aí, né, o raiz de 2, quando é indicado na forma decimal, ele possui infinitas casas não periódicas. Tá? Se você pegar e jogar numa calculadora para calcular o raiz quadrada de 2, ele vai ser infinito, mas as casas não são periódicas. Então, a raiz de 2 não é uma dízima periódica, é uma dízima não periódica. Tá? Alguns outros exemplos de números irracionais. Ó, o raiz de 2 é 1,41421356, não termina nunca. Se você quiser colocar até aquele sinalzinho de tio aqui de aproximadamente, você pode. Tá? Isso aqui não termina nunca e nunca vai ter uma repetição de ordem de número. Tá? Então, isso aqui é uma dízima infinita e não periódica, ou seja, ele não é racional. O raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7320508, não termina nunca essa coisa. Um outro exemplo bastante famoso e usado na geometria é esse carinha aqui, tá? Que é o número grego π. Né? Você faz dois pauzinhos e põe um sinal de tio em cima. Esse cara é aproximadamente igual a 3,1415925, não termina nunca. Então, esses números aqui, né, que não podem ser escritos na forma de fração, formam o conjunto I dos números irracionais. Você pode escrever só o I, se quiser fazer bonitinho, botar uma outra perninha do lado do I, não tem problema nenhum. Tá? Se eu for representar na reta numérica, né, a gente vai perceber que existem infinitos números irracionais, certo? Por exemplo, ó, eu estou representando aqui alguns números irracionais que estão entre o 2 e o 3. Tá? Ah, mas a gente já tinha visto que tinha número racional aqui. Tinha. Aqui vai ter muitos números racionais e muitos números irracionais. O raiz de 5, por exemplo, é 2, alguma coisa. O raiz de 7 também é 2, alguma coisa. O 2 raiz de 2 é a mesma coisa que 2 vezes 1, trololó, que vai dar 2, alguma coisa. Ou seja, todo mundo está entre o 2 e o 3. Tá certo? E o interessante é o seguinte, se eu juntar os irracionais com os racionais, todo esse espacinho, por exemplo, entre o 2 e o 3 vai ser preenchido, não vai ficar nenhum buraquinho. Se eu olhar os naturais, por exemplo, entre o 1 e o 2, se eu estiver olhando a reta natural, vai ter buraco, não vai ter ninguém entre o 1 e o 2. Se eu estiver olhando para os inteiros, entre o menos 1 e o 0, por exemplo, vai ter buraco, não vai ter ninguém. Se eu estiver olhando o conjunto dos racionais, entre o menos 1 e o 0 vai ter um monte de racionais. Mas entre os racionais eu consigo encaixar os irracionais. Aí, juntando tudo, eu consigo preencher essa reta numérica aqui. Tá? Dá uma olhadinha aqui. Ó. Nós temos o conjunto, então, representando no diagrama de Venn, o conjunto dos naturais, certo? Maior do que ele tem o conjunto dos inteiros, maior do que ele tem os racionais, certo? E separado dele, os irracionais.
Então, uma coisa, um determinado número, vai ser ou racional ou irracional. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto se eu pegar, por exemplo, 2, ele é natural, inteiro e racional, porque ele está tudo aqui dentro. Mas o 2 não é irracional. Se eu pegar a raiz quadrada de 3, ele é irracional, ele vai estar aqui dentro. Não vai estar dentro desse outro conjunto. Mas aí o que surgiu a ideia? Unir os dois. Fazer a união do conjunto dos racionais com os irracionais. E com isso obter um conjunto maior ainda que recebeu o nome de conjunto dos números reais. Tá? Então, quem é o conjunto dos números reais? É a união de todos os racionais com todos os irracionais. Tá? Então, reunindo o conjunto dos números racionais com o dos irracionais, nós obtemos o conjunto dos números reais. Tá? Então, todos os números naturais, ó, os naturais aqui, os inteiros, ó, os inteiros aqui, os racionais, racional é maior grandão aqui, e os irracionais são números reais. Se eu for indicar isso daqui, eu tenho que o n está contido em z, a gente já tinha visto essa parte aqui, que está contido em q, certo? Aqui é o conjunto R, tá? E o I, que é o conjunto dos irracionais, também está contido dentro dos reais. Certinho então, galera? Então, por enquanto é só, tá? Dúvidas, entre em contato. Bons estudos a todos.